Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula eu vou te ensinar uma dica muito boa. Como que a gente pode usar a análise dimensional para fazer a previsão de uma fórmula? Imagina você na hora da prova, se depara com uma questão que não tem nem ideia de qual fórmula usar. Esqueceu completamente ou nunca nem ouviu falar dessa fórmula. Dá para tentar se virar usando o conceito de homogeneidade dimensional. Basicamente, toda equação da física, para ser verdadeira, para que ela seja válida, ela deve ser dimensionalmente homogênea. O que significa que todos os termos da equação têm que ter a mesma dimensão e, consequentemente, claro, a mesma unidade de medida. Por exemplo, você vai calcular aqui uma variação de velocidade, ΔV. Isso é a velocidade final do corpo menos a velocidade inicial do corpo. É uma equação verdadeira, ela realmente existe, está tudo certo, e ela é dimensionalmente homogênea. Por quê? Porque todos os termos aqui têm dimensão de velocidade. Velocidade final é dimensão de velocidade. No sistema internacional, seria medido em metros por segundo, por exemplo. Velocidade inicial também é dimensão de velocidade. Aqui também tem que ser colocado em metros por segundo. E a nossa resposta também vai ter dimensão de velocidade e, naturalmente, ficará em metros por segundo. Ou poderia ser tudo em quilômetros por hora, não tem problema. O que importa é que tudo aqui tem dimensão de velocidade. Eu estou somando, subtraindo velocidades com outras velocidades. O que nunca vai aparecer em nenhuma lei da física seria algo do tipo velocidade mais ou menos, talvez, a massa do corpo. Vamos supor que isso fosse uma grandeza x aqui, ó. Não tem nenhuma chance dessa equação ser verdadeira, isso não existe, porque ela não é dimensionalmente homogênea. Os termos não têm a mesma dimensão. Eu estou pegando algo que tem dimensão de velocidade, que seria medido em metros por segundo, por exemplo, no sistema internacional, com massa do corpo, que tem dimensão de massa. A unidade não tem nem como ser a mesma. Isso aqui no sistema internacional seria em quilogramas. Você nunca pode somar metros por segundo com quilograma, ou subtrair, ou misturar com temperatura em graus Celsius, com Kelvin. Isso não existe. Então, cuidado. Dá para misturar as dimensões em multiplicação ou divisão, mas em termos diferentes, isso nunca pode acontecer. Inclusive, é daí que vem a dimensão de velocidade. A velocidade ela vem misturando metro dividido por segundo. Dimensões diferentes, só que está numa divisão ou numa multiplicação. Agora, termos diferentes têm que ser sempre com a mesma dimensão. E também lados diferentes têm que estar com a mesma dimensão, ok? O oposto dessa afirmação não é verdade. Ou seja, toda equação válida é dimensionalmente homogênea. Mas toda equação que é dimensionalmente homogênea, ela é verdadeira na física? Claro que não. Vou inventar aqui agora para você ver. Velocidade do corpo é a raiz quadrada da aceleração do corpo pelo seu comprimento. Você nunca vai ver essa fórmula porque ela não existe, eu acabei de inventar, mas ela é dimensionalmente homogênea. Vamos ver? Do lado esquerdo, o que nós temos? Dimensão de velocidade. No sistema internacional, vou deixar aqui em metros por segundo. Perfeito. Do lado direito, toda essa expressão, todo esse termo da expressão, também é dimensão de velocidade. Ao tirar a raiz quadrada, vai ficar raiz de metros por segundo ao quadrado vezes metro, o que dá metro quadrado em cima, segundo ao quadrado embaixo. Opa! Isso também tem dimensão de velocidade. Então, cuidado, não é porque ela está dimensionalmente homogênea que ela tem que ser verdadeira. Isso, inclusive, é um problema na hora de fazer a previsão. A previsão nem sempre será exata, nem sempre dá para chegar na fórmula 100% exata, mas dá para ter uma boa ideia e talvez até mesmo responder a questão sabendo como que se relacionam as grandezas envolvidas. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Na prática, como que a gente faz para prever determinadas equações? Vamos usar o período de um pêndulo simples. Isso é calculado lá em MHS, movimento harmônico simples, tem toda uma demonstração para chegar no período do pêndulo simples. Mas vamos supor que você não sabe, eu não sei, e eu vou tentar prever apenas com as dimensões dessas grandezas. Professor, quais são as grandezas? O período, obviamente, que nada mais é do que o tempo de completar uma oscilação. Vou chamar aqui de P maiúsculo. Não vou usar o T maiúsculo, que é mais comum, para não confundir com dimensão de tempo. Senão vai ficar aqui um monte de letra parecida, não quero isso, tá? Temos a massa do pêndulo, vou chamar aqui de Mzinho, o comprimento do pêndulo, vou chamar aqui de L, minúsculo, e a gravidade também deve ser importante para esse problema. Se a gravidade é mais forte ou mais fraca, ele vai ficar oscilando mais rapidamente ou mais lentamente. Ok, o que eu escrevo agora?
Como eu não tenho a mínima ideia dessa fórmula, eu só vou dizer que o período ele é proporcional, perceba, proporcional à massa do corpo, só que essa massa eu não sei se está elevada à primeira potência, se está ao quadrado, se está ao cubo, se é o inverso da massa, aí seria massa elevada a -1, ou se essa massa está dentro de uma raiz quadrada. Como eu não faço a mínima ideia, vou dizer que a massa está elevada a um expoente x. E meu objetivo é descobrir que expoente é esse. Também depende do comprimento, que eu vou chamar aqui de y, expoente y, né? E também depende da gravidade, que eu vou colocar um expoente z qualquer. Para transformar toda a proporção numa igualdade, basta acrescentar uma constante que nesse caso será adimensional, ok? Então vou colocar aqui uma constante k, não precisa levar nenhum expoente, até porque uma constante elevado a um valor constante seria uma nova constante, tá? Então não tem essa necessidade não. Perfeito. Agora eu vou aplicar a fórmula dimensional em toda essa expressão, o que significa dizer que toda a dimensão do lado esquerdo, que é a dimensão de período, dimensão de tempo, né, tem que ser igual a todas as dimensões que estão do lado direito. Ou seja, a dimensão da constante k multiplicada pela dimensão da massa elevado ao expoente x, dimensão de comprimento elevado a y e dimensão de aceleração da gravidade elevado ao expoente z. E agora eu preciso que você já saiba obter a fórmula dimensional dessas grandezas, tá? Principalmente de aceleração. Se você não sabe, dá um pause no vídeo e tenta chegar na fórmula dimensional de aceleração. Ok, seguindo, aqui embaixo eu vou ter para o período apenas dimensão de tempo. Mas para ficar completinho, a gente costuma colocar todo o sistema em MLT. Então eu vou dizer que período, por ser tempo, não tem dimensão de massa elevado a zero, não tem dimensão de comprimento, então fica L elevado a zero. Período é apenas tempo, então tempo elevado à primeira potência. Do lado direito, o que vai ter aqui? Para a constante k, já que ela é uma constante adimensional, vou dizer que sua dimensão é igual a 1, não é zero, toma cuidado. Se eu disser que uma grandeza adimensional tem dimensão igual a zero, isso vai zerar todo o lado direito e não faz sentido nenhum, né? Eu não vou para lugar nenhum. Isso acontece porque uma constante ou uma grandeza qualquer adimensional, ela não tem dimensão de massa, fica massa elevada a zero, não tem dimensão de comprimento, fica comprimento elevado a zero, e não tem dimensão de tempo. Tudo isso fica elevado a zero, mas qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Então 1 vezes 1 vezes 1, isso é igual a 1. Toda grandeza adimensional, sua dimensão vale 1 e não 0, como muita gente acaba pensando. Ok, volta para a nossa conta, eu vou ter 1 vezes. E qual que é a dimensão de massa? Obviamente será massa, apenas massa. Então fica a dimensão de massa elevado a x. Se quiser colocar todo o sistema em MLT, pode colocar, só que vai ficar L elevado a 0 elevado a x. Não vai mudar nada, vai ficar 1 elevado a x, que é 1, né? Também não tem dimensão de tempo, então vai ficar tempo elevado a 0 elevado a x. Também não faz sentido nenhum, não precisa perder tempo com isso, tá? Vamos para o próximo. Agora, comprimento. Poxa, comprimento é fácil também. Comprimento tem dimensão de comprimento. Então vai ficar L elevado a y. Agora, por fim, toma cuidado, aceleração. A aceleração tem dimensão de comprimento elevado a 1 dividido por tempo ao quadrado. Então, tempo elevado a -2. Essa é a dimensão de aceleração. Sem esquecer, claro, do expoente que eu chamei de z. Perfeito. Agora eu vou melhorar um pouco o visual dessa expressão. Do lado esquerdo não tem que fazer nada, né? Só repetir aqui bonitinho. Agora do lado direito, eu vou tentar deixar exatamente como está do lado esquerdo, MLT. Eu vou juntar aqui a mesma base. Tá vendo que aparece apenas um m, que está elevado a x, então aqui vai ficar só m elevado a x. Só que tem dois l's aqui, ó, L elevado a y e L elevado a primeira. Mesma base, somos expoentes. Então fica L elevado a y mais 1. Perfeito. E tempo elevado a -2z. Opa, aqui eu esqueci do z também, né? Não é só elevado a 1 não, porque tem um z no expoente, então é y mais z. E o tempo, que está a -2, só que está também com o expoente de z, fica -2z. E aí, você está gostando do vídeo?
Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Ok, tudo bonitinho, tudo corretinho. Agora você vai fazer por identificação. Esse é o The Jump of the Cat. A gente foi fazendo todas essas etapas, todo esse passo a passo para poder comparar agora os expoentes. Lembra que a homogeneidade de uma equação, ela tem que ter a mesma dimensão dos dois lados, em todos os termos. Então compara aqui, ó, a massa, se desse lado está elevado a zero, então não tem dimensão de massa, então esse cara daqui, ó, também tem que ser zero, porque o lado direito da equação não pode ter dimensão de massa. E daqui a gente já tira a nossa primeira conclusão. O expoente x é igual a zero. Vamos comparar o próximo. E a dimensão de comprimento? Bom, do lado esquerdo não tem, é zero. Então do lado direito também tem que ser zero. Tá vendo esse y mais z, ó? Eu já vou afirmar que y mais z tem que ser igual a zero. E por fim, a dimensão de tempo do lado esquerdo tem dimensão de tempo, está elevada a 1. Então, do lado direito, o tempo também tem que ser elevado a 1. Vamos igualar que menos 2 vezes z é igual a 1. Agora, pronto. É só resolver esse sisteminha de 3 equações e 3 incógnitas. Bom, isso vai nos dar que o x é igual a 0, que não tem muito o que fazer. Menos 2z é igual a 1, vai dar que z é igual a menos meio. E pegando agora a equação verde, se y mais z é igual a 0, então o y tem que ser mais meio, meio positivo. Agora sim, se eu tenho os expoentes, eu consegui prever a fórmula do período. É só retornar lá para a nossa dedução e reescrever de uma forma mais correta, né? Mais bonitinha, digamos assim. O período do pêndulo será a massa elevado a zero, o comprimento elevado a y, que vale meio, e a gravidade elevado a z, que é menos meio. Ah, e tem a constante também, né? Quase que eu esquecendo. Volta aqui, período é igual a constante vezes tudo isso. Perfeito. Então, escrevendo um pouco mais bonitinho, vai ficar uma constante raiz de L, uma coisa elevada a meio, quer dizer que está na raiz quadrada, certo? E menos meio está na raiz, só que no denominador, sobre g. Essa daqui é a dedução, é a previsão do período de um pêndulo simples. E agora você pode pesquisar aí, ó, pode dar um Google. Você vai observar que a fórmula é realmente quase isso. Não é uma previsão 100% certeira, pelo menos não em todas as vezes, tá? Mas dá para ter uma boa ideia de como que se calcula, pelo menos uma noção de como as grandezas se relacionam. E, para matar a sua curiosidade, o cálculo correto seria 2π raiz de L sobre G. Então só não dá para descobrir a constante, tá? Análise dimensional só não dá para descobrir a constante que é adimensional. Se tiver uma constante com dimensão, dá para descobrir também essa constante, tá? Dá para colocar uma constante ali com uma certa dimensão. Agora, constante adimensional, não vai dar para saber qual é o seu valor. Vamos fazer só mais um exemplo para ver se não foi sorte, para você realmente ficar craque nesse método aqui, nesse macete. Agora eu quero prever a velocidade de um pulso de onda em uma corda tracionada. Bom, quais são as grandezas envolvidas? Com certeza a velocidade. Quero saber esta velocidade. A corda tem uma certa massa, então vou colocar aqui que ela tem massa. Até o seu fim, não desenhar a corda inteira, mas até chegar no final da corda tem uma massa total. E tem também o comprimento. A corda tem um comprimento que eu vou chamar de L. Ah, sem esquecer que ela está tracionada, então tem uma força de tração aqui, certo? Como é que eu posso representar isso? Vamos colocar aqui, ó. Em cada ponto a corda está sendo esticada, né? Ela está sendo puxada. Então a tração eu vou chamar de Ft, força de tração. Eu não vou colocar tração com a letra T apenas para não confundir com a dimensão de tempo. Então vai ficar duas coisas com a mesma letra, vai ficar horrível, por isso que eu vou chamar a força de tração de Ft. Mais uma vez, vou colocar que a velocidade depende de todas essas grandezas. A velocidade da onda é proporcional à massa da corda, proporcional à força de tração e também ao comprimento. Só vou trocar a ordem aqui por uma facilidade. Então, massa elevada a x, comprimento elevado a y e força de tração
elevado a z. Para transformar uma proporção numa igualdade, é só acrescentar aqui a nossa constante adimensional. Vou chamar de k mais uma vez, não vai precisar do expoente. Transforme agora esta equação, que é desconhecida, numa equação dimensional. Vamos colocar aqui do lado esquerdo a dimensão de velocidade, do lado direito a dimensão da constante k, adimensional, massa elevado ao expoente x, comprimento elevado a y e força de tração elevado a z. Bom, velocidade tem dimensão de comprimento e tempo elevado a menos 1. Para escrever completinho, vai ficar m elevado a 0, comprimento elevado a 1 e tempo elevado a menos 1. Se você não se lembra disso, dá um pause e tenta descobrir sozinho a fórmula dimensional para a velocidade, ok? Constante adimensional não tem dimensão, vou trocar aqui por 1, dimensão igual a 1. A dimensão de massa é massa, simples assim, m elevado a x. Dimensão de comprimento é comprimento, então fica L elevado a y. Agora, a dimensão de força, aqui eu vou te dar uma dica, força é massa vezes aceleração, certo? Se é massa vezes aceleração, então vai ter dimensão de massa, de comprimento, e a aceleração divide por tempo ao quadrado, então tempo elevado a menos 2. Tudo isso no expoente z. Simplificando, né, dando uma mexida aqui para ficar mais bonitinho, o lado esquerdo só repete, m elevado a 0, L elevado a 1, t elevado a menos 1. Esse 1 está na frente, já posso tirar, não faz diferença nenhuma. O m, olha só o que acontece, aqui ele está elevado a x e aqui ele está elevado a 1 que está elevado a z. Então vai ficar mx mais z. Beleza. Olhando para o L aqui está elevado a y, aqui está elevado a 1 que está elevado a z. Então vai ficar y mais z. E finalmente o tempo, que está elevado a menos 2, só que depois elevado a z, então fica menos 2z. Perfeito. A equação toda bonitinha. Agora é só dizer que a dimensão do lado esquerdo tem que ser igual à dimensão do lado direito, igualar os expoentes. Do lado esquerdo não tem dimensão de massa, então do lado direito também não pode ter dimensão de massa, ou seja, x mais z igual a 0. Próximo, comprimento do lado esquerdo tem dimensão de comprimento, ele está elevado à primeira potência, então y mais z tem que ser igual a 1. E finalmente, a dimensão de tempo do lado esquerdo é menos 1, do lado direito é menos 2z. Isso nos dá aqui menos 2z deve ser igual a 1. Sisteminha de 3 equações com 3 incógnitas, é só resolver. Vou começar pela última que está mais fácil, né? Menos 2z igual a 1, isso quer dizer que o z é igual a meio. Esqueci do menos aqui na frente, né? Perdão. Menos 2z igual a menos 1, menos vai embora, fica z igual a meio sobre 2. Perfeito? Aí volta agora para a equação verde. Se y mais z igual a 1, só que o z é igual a meio, então vai ficar aqui y é igual a meio. Até porque meio mais meio dá 1, certo? Meio mais meio dá 1. E finalmente, se o x mais z igual a 0 e o z igual a meio passa negativo, x igual a menos z. Se o x igual a menos z, x igual a menos meio. Prontinho. Temos agora uma boa previsão de como se calcula velocidade. Vai ficar assim, ó, constante k, a massa que está elevado para o expoente x fica elevado então a menos meio. Comprimento e força de tração ficam elevados a meio. E assim, para ficar mais bonitinho, para ficar mais simples, a gente tem uma constante, raiz da força de tração e comprimento sobre a massa. E é exatamente assim que se calcula velocidade de um pulso numa corda. Essa daqui é a chamada fórmula de Taylor. Melhor ainda, nessa fórmula a constante vale 1. Então nem precisaria saber o valor dessa constante, porque não vai fazer diferença nenhuma. Essa daqui é a fórmula exata da velocidade de um pulso numa corda tracionada. E agora espero que você tenha aprendido e que possa usar isso em outras situações. Vai praticando.
Algumas vezes vai ser certeiro, igual aconteceu agora, às vezes não será tão certeiro assim, vai faltar uma constante, mas pode te ajudar a resolver a questão tranquilamente. Muito obrigado e até a próxima aula.